Me conta se você já passou por alguma situação assim. Eu recebi da Maria o seguinte relato, e a Maria existe mesmo, tá, pessoal? Giovana, eu fui participar de uma entrevista em rádio e a entrevista começou a caminhar para assuntos delicados. Política, religião, esses assuntos sobre os quais muitas vezes a gente não quer se posicionar, acha delicado falar profissionalmente falando. Ainda mais quando tem centenas, milhares de pessoas ouvindo você falar a respeito daquilo. Como sair de perguntas delicadas sem serem delicadas e como sair também de perguntas para as quais você não tem a resposta. Eu tenho resposta para isso. Para seguir essa dica e conferir muitas outras, eu convido você a curtir esse vídeo, a ativar as notificações aqui no canal, a compartilhar esse conteúdo com uma amiga que precise de ferramentas para falar em público, porque aqui eu compartilho muitas ferramentas para você não perder mais, não desperdiçar mais oportunidades por medo ou vergonha de se comunicar. Mas vamos à resposta para a pergunta da Maria. Como sair de perguntas delicadas sobre as quais você não queira falar ou como responder de uma forma convicta, com posicionamento, com firmeza, perguntas que você não tem a resposta naquele momento. Inclusive, gente, o que eu ouço de relatos de pessoas que deixam de dizer sim para apresentações em público, para entrevistas em rádio, televisão, podcast, justamente por esse medo de receber. As pessoas me falam, Giovana, mas e se perguntarem algo que eu não sei responder, que eu não estudei sobre aquilo? Em primeiro lugar, antes de trazer a resposta, eu tenho um alerta. Você não é a Miss Google, não se sinta Miss Google, você não precisa ter resposta para todas as perguntas. Diante de uma pergunta para a qual você não tem a resposta, não seja indelicada ou arrogante dizendo eu não sei ou não vou me posicionar ou não vou falar a respeito desse assunto. Diga com convicção que para este assunto, para este tema, você não tem a resposta naquele momento, mas você vai buscar uma resposta e vai trazer uma próxima oportunidade ou vai mandar por e-mail para a produção do programa, se for o caso. Tente entender qual é a urgência que aquela resposta é demandada do seu entrevistador e dê o retorno. E fale isso com convicção. Ou, vamos lá, a pergunta delicada, a pergunta que o caso da Maria especificamente, o assunto que ela não queria se posicionar, porque é delicado, ela entende que aquilo ali não é estratégico para a profissão dela. Para perguntas delicadas, a sinceridade também continua sendo o melhor caminho. Eu não me sinto confortável para falar a respeito deste assunto, ou se for o caso, se você estiver ali como porta-voz da sua empresa, da sua organização e não puder falar a respeito desse assunto, eu não estou autorizada a falar sobre esse assunto. E seja sincera, franca, objetiva. Repito, a sinceridade nos dois casos que eu citei aqui sempre vai ser o melhor caminho. Mas agora eu tenho um alerta que é a parte mais importante de todo esse conteúdo, de todo esse vídeo. Como é que você evita esse tipo de saia justa, esse tipo de perrengue, esse tipo de situação em entrevistas de rádio, TV, podcast e até mesmo apresentações em público? Como? Se preparando, fazendo antes de dizer sim para a oportunidade, algumas perguntas. Quais perguntas são essas? Primeira pergunta, qual é a pauta? Qual é o assunto que vai ser abordado? É pouco provável que a emissora, que a pessoa que fez o convite para você, vá passar as perguntas. Geralmente não passam e, por gentileza, não peça, se for no caso entrevista para a imprensa, porque isso não pega bem. Não peça as perguntas detalhadamente, com antecedência, mas pergunte qual é a pauta, qual é o assunto em linhas gerais que vai ser abordado. A segunda pergunta, que é bastante estratégica, e você precisa se fazer e estudar a respeito disso. Qual é o perfil desse veículo, desse programa, ou qual é o ambiente onde eu vou me apresentar? Entenda um pouquinho qual é o perfil do veículo, do programa, porque ele já vai te dar uma linha de como que vai ser a abordagem, para onde, qual é o recorte de abordagem que a gente chama no jornalismo, que vai ser dado para o assunto que passaram para você. E a terceira pergunta, que é bastante estratégica, que você precisa fazer,
é quem é o jornalista, quem é o entrevistador que vai conversar comigo. Porque dependendo do perfil do entrevistador, do jornalista, de quem vai fazer as perguntas, pode ser que ele seja especializado na sua área, daí você vai precisar também se aprofundar um pouquinho mais nos conteúdos que você vai abordar. Também é importante saber se ele é mais generalista. Se ele for mais generalista, você precisa ir preparada para perguntas mais óbvias, mais superficiais. E a quarta pergunta, eu vou acrescentar uma quarta aqui. Qual é o público? O perfil do veículo muitas vezes já responde essa pergunta, mas se não responder, faça. Qual é o público que vai receber a minha informação? É um público mais especializado? Se você é advogada, você vai conversar com advogados? Se você é economista, você vai conversar num podcast para economistas? Ou você é um profissional focado em uma área, né, especialista em algo, vai falar sobre aquele assunto para o público de modo geral? Porque se for para o público de modo geral, você precisa entender que precisa ser didático, trazer exemplos práticos que sejam condizentes com a realidade daquele público. Então, essas 4 perguntas, se você fizer e responder antes de dizer sim para aquela oportunidade, você vai dizer sim e vai conseguir se preparar com muito mais embasamento, com muito mais segurança. Você vai controlar aquilo que pode controlar. Eu sempre digo que na comunicação há aquilo que você controla, como tudo na vida, e aquilo que você não controla. Você controla como vai se preparar. Agora, definitivamente, você não controla alguns imprevistos que podem acontecer em termos de perguntas, de abordagens, ou perguntas às vezes até que o público pode mandar na hora. Para essas questões, esteja preparada. Preparada para ser sincera e serena em todas as respostas. Combinado? Agora me conta, essa dica agregou para sua vida profissional? Agregou para uma próxima oportunidade para falar em público? Deixa aqui nos comentários. E para fechar esse vídeo, eu tenho mais uma dica. Se você é uma dica que eu pensei agora aqui que talvez seja importante eu compartilhar com você. Além dessas 4 respostas que você precisa se dar, pense bem se dizer não para aquele convite não é o caminho mais estratégico. Como assim, Giovana? Você fala em dizer sim para as oportunidades de falar em público, dizer sim para os convites que te fizerem, mas nem sempre o sim é a melhor resposta. Quer um exemplo? Esse exemplo da Maria. Se é um debate sobre política e religião, e para a profissão dela, ela trabalha com outras empresas, com pessoas de vários segmentos, falar sobre política e religião de uma forma aberta, deixando claro o seu posicionamento, não agrega, não soma para a empresa dela e para a vida dela. Faz sentido dizer sim para essa oportunidade apenas para ter aquela vitrine? Coloque na balança. Dizer não pode ser mais estratégico, é uma maneira de se posicionar também em muitos casos. Agora sim, curta esse vídeo, se inscreva no canal, um beijo e até a próxima!